Hoje nós vamos aprender algo e vamos aprender a pôr em prática algo que traz do céu aquelas promessas que foram sobre as nossas vidas, algo que traz do céu que já está à nossa disposição e nós podemos ver manifestar na nossa vida. Eu tenho muitas orações e algumas já foram respondidas e eu tenho aprendido muito com Deus sobre isso e eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Vamos para o primeiro texto aí que está em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? O que está escrito nesse texto? O que você vê nesse texto? Vê que o Deus, nosso Pai, lindo e maravilhoso que Ele é, né? Ele já nos abençoou com o quê? Algumas bênçãos? Todas, fala comigo, todas. Sabe, todas as bênçãos espirituais, tudo que Deus tem para nós, Ele já conectou conosco, ok? Já nos pôs à nossa disposição, já está inteiramente colocado à mercê de um ato nosso. Isso é que é interessante. Está à disposição de um ato nosso. Ele já fez tudo. E Ele falou, olha, tudo que eu tenho, todas as bênçãos, todas as promessas que eu tenho para vocês, já está diretamente à sua disposição. Jesus é o exemplo disso. Eu citei numa das nossas meditações, quando Jesus, Ele recebeu aquele cestinho com peixe, com pães, né? E havia uma multidão. Quantas pessoas vocês acham que estavam ali ouvindo Jesus? Só homens, eram 5.000 homens, não se contava mulheres e crianças naquela época. Imagina, e naquela época não tinha televisão, né? Era menino que se farta. Então assim, sabe, era uma multidão, e trouxeram a Jesus um cestinho, nesse cestinho tinha peixinhos e tinha uns pãezinhos. Os discípulos naturalmente falaram, Jesus, é impossível alimentar esse pessoal. O que Jesus fez? Ele levantou aos céus e falou, Pai, graças te dou, porque tu me ouvistes. Ele se conectou ali. Jesus é o nosso exemplo de como fazer as coisas. E Ele mostra para nós. Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então, quem que nós devemos imitar? Cristo Jesus. E Jesus faz um ato simples, direto, objetivo, de gratidão a Deus, porque Ele é, e Ele conecta o milagre. E a distribuição de pães e peixes para aquela multidão, e ainda sobraram para o pessoal ainda guardar e levar para casa. Então, eu fico me perguntando, Deus, eu queria ter essa conexão. E por causa disso, deu tanto perguntar, deu tanto insistir com Deus, vocês não pensam que a minha manhã de oração, eu falo, Deus, mas por que isso? O Senhor é meu Pai, né? O Senhor é meu Deus, o Senhor é todo poderoso. Por que as situações continuam assim? Move céus, mostra o teu favor, e eu vou vendo as orações dos grandes homens da Bíblia. E aí, nesse tempo, assim, eu vou clamando, e nesse tempo saiu essas palavras que eu tenho praticado, pregado, ensinado, eu tenho praticado na minha vida, eu tenho visto o resultado, mas eu tenho ouvido elas diretamente, todas as manhãs, nas minhas conversas com Deus. E aqui, assim, é muito interessante, porque Jesus, Ele foi grato, né? Por que Ele foi grato? Porque Ele já sabia desse texto de Efésios. O que está no texto de Efésios? Que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Ele sabia já disso. Ele sabia que estava à disposição dele. E como ele sabia que estava à disposição, ele simplesmente conectou o milagre à disposição para acontecer na terra. É muito interessante que o texto básico que nós vamos usar é o próximo. Esse aqui foi para abrir a nossa mente para aquilo que nós vamos falar. O texto básico é Mateus 16, 19, que diz, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra
terá sido desligado nos céus. É interessante que Jesus ele ia subir e ele deu esse poder para quem? Faz assim com o dedinho. Esse dedinho aqui é muito importante. Eu amo esse dedinho. Pode fazer, gente. Pode ficar com vergonha, não. Esse dedinho não é para o lado de lá, não é para o lado de cá, não é para o vizinho de trás. Ele não dobra assim. Vira ele assim para ti, vira. Fala assim, toda a palavra de Deus, todas as promessas de Deus, todas as bênçãos espirituais são para... Está vendo que ele aponta só para você? Ele não é para fazer assim, ele não consegue, dói o braço, faz tudo, é para aqui. Esse dedinho é um indicador, ele indica para você que tudo está à sua disposição. E Jesus sabia disso. Então ele pegou, quando ele ia subir aos céus, o que ele falou? Eu vou subir aos céus. Pedro teve uma revelação de Jesus, e Jesus falou, olha, eu estou mostrando para vocês que assim que eu subir, eu vou trazer para vocês a chave do reino dos céus. E essa chave, para que ela serve? Chave. Quem sabe para que serve uma chave? Para abrir e para fechar, né? Para destrancar, para trancar. A chave serve para isso. E essa chave está na mão de quem? Pode falar, está na minha mão. Você é cristão? Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem Jesus na sua vida? A chave está na mão de quem? Nossa. Então, se ela está na nossa mão e ele foi dado, esse poder Deus deu para nós. Sabe? O poder da chave da mão fala de abrir e fechar. Fala de acesso ou não acesso. De dar acesso ou não. Então, você dá acesso ao milagre, você não dá acesso ao milagre. Fala de liberar ou fala de interromper. Está na nossa mão. O gostoso da Bíblia é saber que está na nossa mão. Teve uma das meditações que eu fiz, eu acho que foi ontem, que é toda autoridade, Jesus disse assim em Mateus 28, 18, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto ide. O que é que ele está falando? Eu estou te dando essa autoridade, porque eu vou subir aos céus. A Bíblia diz em Efésios 2,6 que ele está assentado com Deus lá, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, ele está lá assentado. Então, como ele está lá, ele falou, olha, agora eu dou autorização para vocês manifestarem agora aquela autoridade que eu tenho, ela é de vocês, manifestem a terra. Irmãos, uma coisa que eu peço a Deus todos os dias é pôr pessoas na minha frente para eu falar do Evangelho. E vou te falar, não pensa que é fácil falar do Evangelho, para mim também. Eu tenho os mesmos receios que você tem, receio de ser rejeitado, receio da pessoa falar, não, mas eu decidi que vou fazer e pronto, acabou. Deus não falou para eu ir fazer discípulos? Acabou. Ontem mesmo eu tive uma experiência muito legal, eu estava aqui limpando aqui esse lado de cá, eu vim cortar, porque o mato estava dessa altura, né? E como só tinha até 1 hora, eu terminei a minha oração de manhã, meu tempo com Deus, e vazei para cá, e fui fazer as máquinas que não funcionavam funcionar ainda, e dei um jeito de matar o mato ali, pelo menos derrubar ele. A primeira fase eu já fiz, né? A segunda fase continua semana que vem. Aí estou ali fazendo, está uma senhora andando ali, para lá, para cá. Graças a Deus que essas empresas têm do lado aqui, elas não têm casa de banho bonita como a nossa. Então, mulheres vêm trazer os carros para arranjar em oficina, elas estão sofrendo, coitadinhas. Elas ficam andando aqui. Aí a senhora perguntou, tá tudo bem, tudo bem. Eu falei que aqui era uma igreja, eu cumprimentei ela e tal, né? Aí eu falei, a senhora precisa de alguma coisa? Ela falou, tá aberta. Eu falei, a senhora precisa de alguma coisa? Ela falou, precisa vir a casa de banho, porque ali não tem. Eu falei, aqui tem, dá boa e dá melhor. A senhora pode entrar, ligar as luzes, né? Já estava tudo limpinho, porque nós temos gente boa que vem cá durante a semana e deixa tudo limpinho, bonitinho, cheiroso, né? Entrou e ela entrou aí, e eu fui para lá trabalhar, larguei ela sozinha aqui dentro da igreja. Pelo tempo eu sei que ela deve ter passeado aqui para ver o que tinha aqui dentro, né? Depois ela foi lá conversar comigo. Só que quando ela foi conversar comigo, eu tinha uma garrafinha d'água, eu tinha um livrinho do Vitamina E, e eu tinha um panfletinho da igreja. Falei, eu queria dar um presente para a senhora. Né? Depois preguei o evangelho para ela e oramos aqui no meio aqui na porta, aqui nesse quintal aí. O que para mim é isso? Isso é um milagre. Deus quer que todos os homens sejam salvos. E Ele está dando a oportunidade daquilo que eu oro e peço a Ele para acontecer. Se a gente ora e pede, Deus vai dar a oportunidade. Sabe? Há milagres que são na vida financeira, como a Rita falou aqui. Há milagres que são na saúde, né? Há milagres para você em todas as áreas da sua vida. Agora, como você atinge isso? Porque Deus deu poder a você, deu autoridade a você para ligar ou para desligar esse milagre. É muito interessante isso, né? Por isso que eu vou chamar essa palavra
de com a mão no interruptor. O que é um interruptor? Perguntaram para mim os brasileiros essa semana. Interruptor é tomada, pastor? Eu falei, sim senhora, o interruptor é aquele que liga e desliga. Vamos imaginar que você entrou na sua casa e você vai entrar numa casa que não morava ninguém. E o que você precisa de lá? Energia. Para de noite você assistir televisão, para você poder ver as palavras, ouvir, para carregar o seu telemóvel, para ver as meditações diárias, né? Você precisa de energia. Então, você vai ali na EDP, na distribuidora de energia, contrata o serviço, a EDP vem aqui, instala um relógio com um interruptor, com um disjuntor, e aí a energia já está na sua casa. Mas, se você não apertar o interruptor, a luz não acende. A energia está na sua casa, está na sua porta, está dentro, porque eles põem aquele reloginho, né, ali dentro, e basta apertar num botãozinho do interruptor e aquilo que era escuro se torna claro. A luz aparece só quando há uma ação nossa. Aqui está a diferença. O milagre só acontece quando nós apertamos o interruptor. As pessoas não pensam nisso. É tão normal. Criança, você já viu que criança, a primeira coisa que elas aprendem quando alcança é e o pai, menino, para com isso, vai queimar a luz. É ou não é? Ou só eu tive isso? Né? Menino, enfia o dedo da tomada, vai tomar choque. Né? Para de acender e apagar a luz. Né? Irmãos, a gente acostuma com a facilidade das coisas e perde a sensibilidade de entender que o processo do milagre, ele é tão natural como é de acender uma luz e desligar uma luz. E quando nós desligamos o interruptor, nós fechamos a corrente que traz do céu o milagre para a nossa vida. É muito legal isso. Então basta o quê? Carregar fala comigo, no botão do interruptor. Por isso que essa palavra chama com a mão no interruptor. Coloque a sua mão no interruptor e liga o milagre que vai descer sobre a tua vida. É muito legal isso. Eu gosto de Deus que Ele traz umas coisas doidas na cabeça da gente e a gente vê Ele em tudo. O homem nada mais reproduz aquilo da sabedoria que Deus põe no coração dele. Por isso nós temos luz. Por isso nós temos esse espaço maravilhoso, as coisas acontecendo. Olha só, dentro dessa analogia, Deus, através da obra da cruz, Ele já fez a conexão da energia. Ele já fez a conexão do poder dele até a sua vida. Como que é isso? Quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor Salvador, tudo que é de Deus passa a estar ligado com você. A Bíblia diz que você passa a ser herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você já tem o direito de acender a luz. Você já tem o direito de receber as promessas de Deus. Você já tem o poder de Deus ligado a você. Porque você aceitou Jesus, você deixou de ser das trevas e veio para a maravilhosa luz, diz a palavra de Deus. Então, aquilo já acabou. O passado já morreu, agora é uma oportunidade da luz manifestar no seu lar, na sua família, nos seus negócios, naquilo que você faz, naquilo que você é. É muito lindo isso. Quem já aceitou Jesus, já está conectado. O poder que vem direto do céu já está à sua disposição. Tudo que ele tem já está pronto. Ligado, direto na sua vida. Aí você pergunta, pastor, então por que as orações não são respondidas? Meu filho, é simples. Aperte o interruptor da fé. Irmãos, quando a gente aperta o interruptor da fé, as coisas manifestam. Quando você aperta o interruptor, a luz acende. Quando você desliga, apaga. Então, por isso que a Rita fala que é tão importante você estar envolvido com a casa de Deus, envolvido com o povo de Deus, para que a sua fé fique viva e você nunca esqueça que ela está disponível. Todo o poder de Deus, toda a manifestação de Deus está disponível para nós. O ambiente gera em nós, sabe? Essa lembrança.
Esses dias estava eu aqui, mas o Gilson, né? Estavam pondo aqui essas tomadas, né? E de energia eu não entendo nada, eu estou aprendendo diretamente com o pai, né? Eu e o Gilson também. Eu não entendia nada, compramos as tomadas, medimos tudo e falamos, vamos montar esse negócio, né? Tá tão difícil, eu estou quase indo ajudar um irmão que disse que tem que montar uns armários na casa dele. Eu pedi sabedoria, a gente vai lá fazer os armários à medida para ele daqui um dia, né? Brincando, porque ele falou para ele, você não conhece ninguém, o povo parece que não quer trabalhar, né? Tá? Fica com medo de pegar o Covid e não vai trabalhar, né? É uma geração de gente preguiçosa, que desculpa, tá, gente, né? Esse dia a irmã pôs assim no Facebook, tiraram a varinha de goiaba e agora fica todo mundo preguiçoso e reclamando. Vocês sabem o que é a varinha de goiaba? Aquela varinha do pé de goiaba que é macia, quando bate nunca quebra. É daquelas que eu apanhei muito. Então, queridos, o que acontece? Nós estávamos aqui e de repente o negócio não funcionava. Aí o Gilson Deus, me dá luz. Impressionante. Ele falou, ele mexeu, não sei em que ele mexeu lá. E ele deu luz. Falei, agora é só reproduzir para o resto. O que ele fez? Ele conectou com Deus. A sabedoria desceu e a luz veio. O milagre está na nossa mão. É muito gostoso isso, saber que Deus já conectou tudo. Lembra do primeiro texto? Tem jeito de botar o primeiro texto aí para mim? Para nós lembrar o primeiro texto? Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Cristo está ali nas regiões celestiais, assentado, e a Bíblia diz que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, Efésios 2,6. Então, quando você vê isso aqui, que você já tem as bênçãos, que Cristo já te abençoou nessas regiões, você entende que Ele já nos deu todas as bênçãos, está conectado. Você conectou em Jesus? Conectou com Deus, porque tudo que pedir em meu nome vos será dado. Invoca o nome de Jesus, sabe, sobre as coisas, com fé, e as coisas acontecerão. Agora, só um parênteses, temos que entender que a gente tem que conectar tudo que está na vontade de Deus. Tem coisa que não adianta querer conectar, né? Tem coisa que Deus fala, olha, você tem que conectar dentro da vontade. Por isso que precisamos entender a palavra de Deus, para ver as promessas ligadas com aquilo que é responsabilidades nossas. Porque senão a gente começa a pedir coisa que não tem nada a ver, né? E Deus não vai dar. Deus, me dá um avião. Para quê? Você não tem dinheiro nem para sustentar. Eu ouvi de um empresário que foi comprar um avião. E quando ele foi comprar um avião, o vendedor virou para ele e falou assim, o avião custa tanto. Ele falou, eu tenho para pagar. Ele falou, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu acho que o senhor não tem condições de ter um avião. Ele, por quê? Por causa da manutenção, do preço do hangar, do preço dos aeroportos, da estrutura, né? Entendeu? Estava falando com minhas filhas, pai, por que o senhor não dá um carro para a Esther? Primeiro que eu não posso agora, mas se eu pudesse eu dava. Agora, não dou agora, não posso agora, ok? E falei para ela, primeiro eu preciso de um. E também não tem, sabe por quê? Porque eu sei o custo do IUC, eu sei o custo dos impostos do ano, eu sei o custo da manutenção, e agora não é momento para ter mais um carro. Ponto. Então não adianta eu pedir coisa para Deus que vai vir fora do controle, que você vai se desestruturar. Estou dando exemplos naturais para você ver de coisas espirituais. Deus é fantástico. Então, irmãos, para você ter um milagre, para os milagres acontecerem na nossa vida, sabe? A única coisa que nós precisamos é demonstrar a nossa fé. Como que nós demonstramos a nossa fé? Ligando o interruptor. Quanto mais você vai a Deus, mais o poder dele vem a você, mais manifesta os milagres na sua vida. É tão simples como isso. Eu não podia andar. Há pouco tempo atrás, esse joelho meu doía aqui dentro, que eu não podia correr de forma nenhuma. Eu fiz fisioterapia, voltei a andar normalmente, eu estava andando assim, ok? Voltei a andar normalmente, mas eu não podia fazer isso aqui, porque se eu fizesse, na hora, dava um choque aqui dentro. Eu voltei a andar com Deus e fui caminhar com Deus. Falei, Deus, eu queria tanto dar uma corridinha. Primeiro passo, o que aconteceu? Veio o choque. Eu falei, em nome de Jesus, não vai doer mais. Irmãos, eu corro 2 horas todo dia. Só não corro sábado de manhã e domingo, porque domingo eu estou aqui. E sábado de manhã eu oro dentro de casa, tiro minhas 2 horas com Deus, sim. Mas eu oro dentro de casa que depois eu venho para cá fazer trabalhos manuais. Eu pus dentro da minha agenda isso.
Então, entende? 2 horas. Esses dias, quando eu acabei de correr, eu falei, uau! Ó, ó, ó. Simplesmente desapareceu. Aí você pergunta como? Não sei, pergunta para ele. Eu falei, foi com ele, eu liguei o milagre. Entende? É muito gostoso essas coisas. Você só experimenta quando você está ligado diretamente. Por isso que nós oferecemos os life groups, para você estar ligado com Deus. Não é nós oferecemos life group para você estar num grupo, não. É para nós batermos papo, comunhão com Deus, o que está acontecendo. Nós não oferecemos para você um culto simplesmente para vir aqui, cumprir o meu dia da semana. Não, é para você estar conectado com Deus. Sabe, se minha vida não leva você a estar conectado com Deus, eu falei para Deus, eu não preciso estar aqui. Esses dias uma irmã ligou para mim do trabalho dela, falou, pastor, eu estou chorando porque Deus falou comigo. E eu falei, eu estou chorando porque eu consegui atingir o objetivo de estar vivendo nessa terra, que é levar você a ter comunhão com Deus. É tão gostoso isso, né? Muito bom. Vamos ver aqui uma mulher que ela se conectou com Deus e ela recebeu o milagre. Eu quero falar da mulher do fluxo de sangue. Eu não sei se a Rita pôs aí, se não pôs, põe a palavrinha de fé. Eu vou ler com vocês. O texto está em Marcos, capítulo 5, verso 24 ao 29. Jesus foi com ele. É uma situação, Jesus foi chamado para ir com o Senhor, e ele ia com o Senhor para atender a um milagre, a filha daquele Senhor. No caminho, vem uma mulher e acontece a situação aqui. Então Jesus estava indo para fazer um atendimento, ok? E aí, no meio do caminho, uma grande multidão o seguia, comprimia Jesus, e estava ali uma mulher, que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. 12 anos, é um bom tempo, não é? É muito tempo que ela estava sofrendo. Ela padecia muito sobre o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. 12 anos, investiu toda a fortuna dela, tudo que ela tinha em médicos, e a vida dela piorava. Olha o texto seguinte, quando ouviu falar de Jesus, quando o quê? Ouviu falar de Jesus, ela, uau, ele pode, ele tem poder, ele gera milagres. Ela começou a ouvir as histórias que falavam sobre Jesus. Por isso que as reuniões são importantes, que você vem ouvir histórias sobre Jesus. E quando mais nós nos reunimos para falar sobre Jesus, mais nós ficamos com a nossa fé ligada a Ele, e mais estimula a nossa fé. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Irmãos, 12 anos, fala comigo, 12 anos, gastando dinheiro, gastando tempo, emocionalmente abalada, porque ninguém vive uma doença que está ali acometendo, 12 anos, em dificuldades, vai para a UTI, volta da UTI, recebe vento, sai do vento, sabe? Eu sei que só de você levar uma criança no médico, muitas vezes que está gripada, a gente já sofre lá no hospital, e ela foi buscando e não encontrando nada. Ela estava sofrendo. Ninguém gostaria de estar nessa posição. Mas por que Jesus conta? Porque ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela abriu o coração para aquilo que ela ouviu. Então, quando ela ouviu falar, ela falou, eu tenho que me conectar com esse cara. Eu tenho que me ligar nessa pessoa, sabe? Se o poder vem através dele, eu vou me conectar. Então ela falou assim, como que eu vou fazer isso? Havia uma multidão, lembra que mulheres não eram contadas? Ela atravessou no meio da multidão, e a mulher com hemorragia naquela época, ela era afastada do povo, e ela passou no meio do povo. Eu imagino ela pedir licença, e o povo até afastando assim, sabe? Porque era tocar numa mulher, entre aspas, com pecado. E ela foi caminhando, ela falou, eu vou chegar aos pés dele. Quando ela chegou, ela estava meio envergonhada. Então o que ela fez? Ela falou assim, se eu tocar no manto, numa pontinha da roupa de Jesus, eu vou ser curado. E foi isso que ela fez, ela tocou. Você tem a mão
para tocar o interruptor e ligar a sua fé, na fé de Cristo Jesus, na obra que Ele fez, e manifestar em você todas as maravilhas que Deus tem para você. E quando ela tocou ali, ela falou que se eu simplesmente tocar, serei curado. Então é uma coisa simples. Ney, corre ali, Ney, naquele cantinho, vai lá. É só para a gente experimentar assim, não vou desligar todos, vou desligar só esses aqui para vocês verem. Olha só, toca no interruptor. Ó, apagou. Se não tivesse luz mais nenhuma, ficava escuro. Quem gosta de andar em escuridão? A Bíblia diz que em Cristo nós fomos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. Toca no interruptor. Ó, ligou. Simples, né? Irmãos, tá bom, Ney, obrigado. Porque senão vai aproveitar igual criança, vai ligar as outras tudo, sabe aquela coisa, né? Porque criança é assim, né? Né? Mas é bom ser criança, né? A gente aprende com elas, que elas têm simplicidade para tocar no interruptor. Quando elas não querem dormir no escuro, o pai deita, aí você olha por baixo da porta, você vê a luzinha acesa, e você abre a porta discretamente. Oi, filho, né? Corre lá e aperta o botãozinho, né? Então assim, porque quando a gente aperta o botãozinho da fé, o interruptor da fé, simplesmente, é tão simples, que a energia que está para trazer a cura, ela corre. Quando aquela mulher tocou no manto de Jesus, o que aconteceu? Simplesmente, todo o poder estava em Jesus, foi para ela. Tanto que Jesus falou para mim, falou para os discípulos dele: quem tocou em mim? Se você continuar lendo o texto. Pessoal, Jesus, tem uma multidão te empurrando. Chega para lá, chega para cá, né? Está te empurrando. Está todo mundo te tocando, todo mundo está perto de ti. Ele falou: mas saiu de mim virtude. Muitos frequentam, muitos caminham em religião, mas aquele que toca em fé, recebe o poder de Deus. Aquele que toca em fé, aquele que põe a mão no interruptor e liga, ele recebe a luz. Quer receber luz na sua vida? Quem quer? Quer receber o seu milagre? Quer receber o poder de Deus na sua vida? Toca o interruptor. Vai ser muito legal essa semana, que vai ter meu irmão na casa dele assim: olá. Teus irmãos é muito legal. Tem uns irmãos que pegam a coisa tão literal, que uma vez a Rita estava ensinando num encontro com Deus, que nós fizemos, que se a pessoa quisesse ficar livre do pecado, ela andasse na cruz. Então, ela pôs, a Rita, vamos mostrar isso, a Rita falou, pessoal, pôs o pessoal em pé, todo mundo com os braços abertos, e falou: fica assim, você está na cruz, você na cruz está com dor na mão, porque os pregos estão enfiados na sua mão, estão enfiados nos seus pés, você está lá, você consegue pensar em pecado? Então ande na cruz. No outro dia, segunda-feira, nós estávamos passando por Massamá ali, né? Numa avenida, acho que é a 25 de abril, esqueci o nome da avenida, estávamos passando lá, e de repente passa bem um irmãozinho que estava no encontro, correndo na rua. Literal, eu amei aquilo. Irmãos, é literal, é simples, é prático. Põe a mão no interruptor. Ligue-se ao poder que está em Cristo. E põe a mão para ligar, não para desligar. Porque se você mantiver ligado, a luz de Deus vai permanecer sobre você o tempo todo, porque a corrente, o poder que manifesta nele, vai manifestar em você todos os dias. É tão simples como isso. Marcos capítulo 5, verso 24 a 29. E imediatamente cessou sua hemorragia. Ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Por quê? Porque ela ligou o interruptor da fé. Para ligar o interruptor, o que você precisa? Então, dicas do pastor, né? Dicas da palavra de Deus. Precisa ir até ele e acreditar que quando toca nele, a luz se manifesta. Você precisa ter essa simplicidade que você faz para pôr energia dentro da sua casa, para pôr luz na sua vida, tão simples como isso. Simplesmente você fala assim: eu vou ligar ao Senhor. Irmãos, eu vou ser sincero, aliás, eu sou muito sincero, falo sempre isso, porque eu acho muito legal assim, eu sou mesmo, eu falo assim: Deus, esse dia eu levantei de manhã, o meu corpo não queria, minhas costas não queriam, foi agora, quinta-feira, e aí eu ouvi assim: por que você não ora na sala? Descanse o seu corpo. Eu falei: mas eu tenho um compromisso com meu pai. Aquela voz não era de Deus não, porque se eu fosse orar na sala, talvez eu ia dormir sentado no sofá, ou até naquela bola que vocês fazem pilates, tem uma lá em casa, a gente senta muitas vezes para não dormir, né, porque ela balança, né, então, né, aí
eu tenho certeza que se eu tivesse ouvido aquela voz, eu não ia ficar. Mas eu falei, Deus, não interessa a dor do corpo. Jesus sofreu na cruz e sofreu muita dor pela minha vida. Não interessa a dor, assim, o meu aparente cansaço físico, ou ter dormido tarde. Interessa que eu quero estar ligado no Senhor. Então eu vou ligar o interruptor. Aí eu desço as escadas do prédio, vocês sabem disso, orando pelos vizinhos, né? Entro na rua, orando pelos vizinhos. Quando eu ando aí uns 4 ou 5 quarteirões, aí eu já esqueci a dor. Já esqueci o cansaço, sabe? Aí eu vou, dou lá perto da casa do Toninho, passo lá perto da Serra das Minas, Tapada das Mercedes, sabe? Cavaleiro, eu corro aquilo tudo lá. E o que eu achei gostoso é que eu corri 2 horas sem parar aquele dia. E eu cheguei em casa e falei, Deus, não houve um sinal de dor no meu joelho. Então assim, se nós queremos um milagre manifesto, não estou falando só de cura física, em todas as áreas de nossas vidas, nós precisamos estar deixando o poder de Deus correr em nós como correu nessa mulher. Todos os dias, todas as horas. Como que você desliga o interruptor? Quando você não acredita em Deus. Quando você liga o interruptor? Quando você acredita que a palavra de Deus é verdade. Sabe, coisas ruins nos acontecem. Qual a reação que você dá a ela? Desligou o interruptor, se foi negativa, né? Mas se é positiva, você dá uma resposta positiva e você liga o interruptor. Tem hora que dá vontade de matar o sujeito, né? No trânsito, que é o que vocês gostam mais que a gente fala, né? Porque você pode falar, né? Então assim, o cara passa, o cara te xinga, o cara faz palavrão, o cara te faz gesto obsceno por coisas erradas que eles mesmos fazem e você está no meio da confusão, né? Qual a sua reação? A sua reação é o ligar ou desligar. Pela fé eu vou viver feliz. Pela fé eu vou ser feliz. Pela fé eu vou ver manifesto na minha vida todos os milagres de Deus. Porque eles já estão conectados. Lembra do cara da EDP que foi na sua casa? A energia estava ou não estava lá? Estava ou não estava? Estava. Por que você estava no escuro? Por que você estava no escuro? Porque você não ligou o interruptor. Tão simples como isso. Vai no disjuntor e clac, o negócio começa a funcionar. Você fala, né? Porque é natural hoje, parece que não é milagre. Mas quando o homem que criou a luz, eu assisti o filme dele esses dias, eu até esqueci o nome dele, né? Como é que é? Thomas Edison. Quando ele criou a luz, e que ele disse que ele ficou horas e horas, aí vinha e sumia. Vinha e sumia. Aí ele descobriu uns detalhezinhos. Aí ficou 10 horas, 12 horas, 13 horas. E aí o senhor que perguntou para ele assim, mas e o que você sentiu? Nós ficamos maravilhados com o tempo de duração da luz. O que é isso? Quanto mais você está sintonizado, quanto mais você está ligado, quanto mais você descobre o caminho da luz, mais tempo ela permanece na sua vida. Entende? E o Senhor falou para ele, você vai ser inesquecível pelo que você criou. Hoje para nós é tão simples uma luz, né? Ele até falava que um dia isso vai ser tão natural que o povo não vai dar valor naquilo que eu criei. Mas deixa dar um apagão como teve lá no Amapá, no Brasil agora. Não sei quantos dias de apagão. Uma das maiores usinas elétricas é lá, e lá teve um apagão geral. O povo está desesperado. Tinha luz limitada por horário. Nós tivemos um apagão desse em Santarém uma vez, que só tinha 4 horas de energia. 4 horas de energia. Lembra, Ney? Né? Então, você só podia ter energia 4 horas. Aí você fala, como é que eu vivo sem isso? Mas só quando lhe falta. Como é que nós vivemos sem Cristo? Sem o poder de Cristo manifesta em nós. Falta deixar Ele correr dia e noite por nós. Precisa ir até Ele e acreditar que quando você toca nele, quando você liga o interruptor, a luz manifesta. Precisa ir a Jesus, precisa tocar nele. Você precisa tocar nele. Irmãos, eu vou falar isso até, sabe, eu acho que Jesus me levar. Tire tempo sozinho com Deus. Gaste um tempo na presença dele. Pastor, não ouvi nada. Vocês acham que quando eu ando eu ouço tudo? Não. Mas de acordo eu leio a palavra, e de acordo eu me dedico, de repente coisas simples começam a aparecer no meu coração. Aí começa a aparecer e eu começo a escrever, porque homem é esquecido, né?
Mulher tem uma mente de elefante, mas homem tem uma mente, né? Então esquece. Então eu vou escrevendo. Então tem um papelzinho cheio de coisas escritas. Aí depois eu falo, Deus, fala comigo. Aí eu começo a desenhar aquilo que Deus está falando. Né? Mas nós vamos lá. Então, para que o milagre aconteça no mundo natural, assim como no mundo espiritual, nós temos que colocar a mão no interruptor. Quem quer colocar a mão no interruptor da fé? Então fique em pé. Não sei qual é a oração não respondida. Não sei qual é a situação que você tem vivido nesses dias. Mas eu sei que como aquela mulher do fluxo de sangue tocou nas vestes de Jesus, se o seu coração estiver correto, conectado, totalmente dependente dele, e você apertar o interruptor, os milagres vão acontecer. Amém? Vamos orar. Pai, não há coisa mais gostosa do mundo do que estar na tua presença, do que viver os teus sonhos e os teus projetos. Nós amamos o Senhor e queremos, ó Deus, colocar diante de ti todos os nossos pedidos. O meu pedido, o Senhor conhece, e ele é público. É 3.000 igrejas em Portugal, uma em cada junta de freguesia. Esse é o meu sonho, e eu creio que está conectado com os sonhos do Senhor, que é que todos os homens sejam salvos. Não queremos ter igrejas para ter prédios, queremos ter pessoas lá que vão levar o teu evangelho, que vão explicar o teu evangelho, que vão amar o Senhor e levar pessoas a amar o Senhor. As igrejas físicas são para representar que o Senhor chegou naquele lugar. Então, Senhor, nós colocamos a Pastorte diante do Senhor, como uma igreja, ó Deus, que vai evangelizar esta nação. Oramos pelas outras, mas nós temos o nosso projeto pessoal. Dai-nos as pessoas certas, dai-nos as pessoas para cada cidade, dai-nos as pessoas, ó Deus, que vão estar conosco para levar o teu evangelho. Leva a igreja Pacintra, ó Deus, a crescer, para ela ter condições de treinar novas pessoas, para que o seu evangelho se expanda. Nós te louvamos e nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Agora, Deus, eu quero orar pelos meus irmãos que aqui estão. Senhor, que o teu Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso guia, como diz a tua palavra, eles possam inundar as vidas dos meus irmãos, dos que estão aqui, dos que estão nos assistindo pela internet, dos que vão assistir no YouTube. Não interessa, Senhor, que cada um deles chegue ao pleno conhecimento da verdade do Senhor, e que a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor se manifeste neles, Senhor, trazendo neles revelação do teu Espírito Santo, profundidade do conhecimento da palavra do Senhor, sabe, uma interação completa com o Senhor, através de Cristo Jesus, com sempre a energia ligada, correndo no seu sangue, nas suas veias, correndo no seu coração, correndo na sua mente, sabe, Senhor, essa intensidade da vida com o Senhor. Eu quero abençoar cada um deles, eu quero abençoar seus sonhos naturais, seus projetos naturais, mas eu sei, ó Deus, como diz a tua palavra, que se buscarmos o teu reino e a tua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso, Senhor, que quando nós caminhamos em fé, em cada rua que eu passo, que eu ponho o pé, Senhor, eu tomo posse da promessa do Senhor, que aonde plantar as plantas dos teus pés, será vosso. Senhor, e tomamos posse de cada vida que está nesse caminho nosso, que atravessa as nossas vidas, seja no trabalho, seja na escola, porque nós cremos que o Senhor vai nos usar com poder lá. Senhor, que cada um aqui esteja conectado com o Senhor, e se precisar de alguma coisa, eles não precisam recorrer a outras situações, basta eles apertar o interruptor da fé, e o milagre que é da vida deles, que já foi liberado, vem sobre eles. Como a Rita falou aqui no início, Senhor, que aqueles homens com Josué, que foram atravessar o rio Jordão, quando eles puseram o pé na água, a água secou. Mas por que secou? Porque já há 45 quilômetros, quando eles induziram o coração, Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, para cumprir o mandamento e a direção do Senhor, que o Senhor falou para Josué, pegue os homens e atravessa. E quando o Senhor, quando eles cumpriram de pôr o pé nas águas, naquele momento que eles se prepararam para atravessar o Jordão encerrou o corrimento das águas 45 quilômetros antes. Isso quer dizer que quando nós induzimos o nosso coração, quando nós caminhamos em direção ao Senhor, quando nós decidimos tocar nas vestes do Senhor, quando nós decidimos ligar o interruptor da fé, o milagre manifesta o teu milagre sobre a vida de cada um aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos?